Salmo 33, a partir do verso 13, diz assim: Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, ele é incapaz de se salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Nessa sessão, que é uma das sessões em que o salmista apresenta razões para que a gente louve a Deus, ele fala do cuidado que Deus tem por toda a humanidade, por todas as pessoas. Mas tem uma ideia nesses poucos versos que se repete várias vezes. E é uma ideia que tem a ver com o olhar. Lá no verso 13, ele coloca dois verbos que têm a ver com o olhar. O verbo navat, que significa olhar para baixo, Deus olha para baixo. Ele coloca um verbo muito comum, que é o verbo raá, que significa olhar. E no início do verso 14, ele fala que Deus olha do seu trono e ele usa o verbo chagar, que significa olhar para frente. Então ele super enfatiza essa ideia de que Deus está olhando. Deus está olhando para toda a humanidade, para todos os habitantes da terra. E ele retoma essa ideia no verso 14, que algumas bíblias dizem que Deus protege aqueles que o temem, mas a tradução literal é que Deus coloca seus olhos sobre aqueles que o temem. A ideia de olhar, do olhar de Deus ao longo de toda a Bíblia, tem muito a ver com juízo. Basicamente, esse olhar de Deus aparece em textos proféticos, aparece nas narrativas, com a ideia de que Deus, ao olhar, está julgando, está trazendo juízo. Quando Deus esconde o seu olhar, então existe uma condenação. Quando Deus pousa o seu olhar, então há salvação. Portanto, a ideia de olhar tem a ver com esse juízo. Agora, aqui no Salmo 33, justamente o juízo tem a ver com salvação, porque ele diz que Deus coloca o seu olhar para livrar da morte e garantir a vida. O olhar de Deus está pousado sobre nós para nos livrar da morte e garantir a vida.